damos continuidade ao programa Anatomia do Poder. Como faço em todos os programas, ofereço um livro aos meus convidados, que evidentemente será enviado pelo correio. Antes da pandemia, eu fui oferecido pessoalmente. E o livro que eu estou lhe oferecendo é a segunda edição da Era das Contradições, livro que é prefaciado pelo Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, e o pós-fácio é de um ex-ministro da Saúde, o Rafael, e meu confrade na Academia Brasileira de Filosofia, o professor Ricardo Vélez Rodrigues, um grande filósofo e um confrade meu queridíssimo na Academia Brasileira de Filosofia. A Era das Contradições, segunda edição, a primeira foi de 2000, mostrando as contradições que o mundo tem que enfrentar e que pode perfeitamente superar. Mandarei por Sedex ou dará recebendo aí em Brasília. Muito obrigado. Agora, doutor Rafael, a ideia nesse segundo bloco era analisar um pouco alguns temas que também a mídia tem atacado e que, na minha posição pessoal e na própria canal na Rede Vida, a posição da Rede Vida é muito clara, os senhores têm, evidentemente, trabalhado também em campanhas em relação, por exemplo, ao aborto. Quer dizer, vale dizer, eu escrevi, tenho amigos no Supremo, o ministro Marco Aurélio, quando do aborto da Anenfer foi aprovado, mostrei que a Constituição não permitia, que, por outro lado, também o Código não permitia. E agora essa discussão que o ministro Toffoli fez questão de não colocar, porque ele entendia, porque ele também é contra o aborto, que ele entendia que não deveria, na sua presidência, ser abordada a tese que também um outro amigo meu, o ministro Luiz Roberto Barroso, defende, de um aborto garantido até os 3 meses. Na nossa posição aqui na Rede Vida, na minha posição de jurista, quando o senhor fala em inviolabilidade do direito à vida de um lado, se o Código Penal só permite 2 tipos de aborto, do quais o senhor como médico sabe que a hipótese hoje é praticamente impossível, o aborto terapêutico entre a vida de um e de outro, em função do avanço da medicina, o Código Penal é de 1940, e o aborto sentimental é um aborto que não é a mera alegação, fui estuprada para justificar. O aborto é um homicídio terrível, é um ser humano. Só para esse dado que me parece importante, o secretário, quando eu defendi no Supremo, perdi por 6-5, é verdade, que as células tronco-embrionárias são seres humanos, a Academia de Ciências do Vaticano discutiu o tema de quando começa a vida. E ela decidiu por 80 que realmente a vida começa na junção entre o espermatozoide e o óvulo. O zigoto é um ser humano com todo o mapa genético lá colocado. E a Academia de Ciências do Vaticano, o doutor Rafael, na época em que decidiu isso, no começo do século, tinha apenas 29 prêmios Nobel de Ciência. Então, apesar de ser Academia de Ciências do Vaticano, tinha em ciência 29 prêmios Nobel entre os 80 acadêmicos. Isso era a vida começa. Entende? Então, evidentemente, é um homicídio terreno, é a produção de lixo hospitalar humano, o aborto. Os senhores têm feito uma campanha que me parece extremamente positiva e nós, na Rede Vida, temos dado apoio. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e sobre as campanhas de atendimento, de prevenção em relação a essas hipóteses que, na Constituição, a inviolabilidade do direito à vida, evidentemente, se há vida desde a concepção, nós temos vida aí, e, por outro lado, o Código Penal só permite em 2 hipóteses. Bom, doutor Ives, eu sou médico obstetra, tá? Eu estive na DPF 442 no STF, no dia 3 de agosto de 2018, o senhor certamente acompanhou, e foram cerca de 10 médicos que foram falar lá contra ou a favor do aborto. Eu fui o único médico que fui falar contra o aborto. Isso me causou muita tristeza, porque a gente sabe por pesquisas que a maioria dos médicos é contra o aborto. Então,
Lamentavelmente, lá a gente viu aquele show de horrores de vários médicos defendendo a descriminalização do aborto. E lá eu levei argumentos muito robustos, que eu praticamente quebrei a espinha dorsal dos argumentos médicos a favor do aborto. E a maioria dos argumentos é baseado naquela mentira de dizer que morriam milhares de mulheres por ano por aborto ilegal. Eu provei lá por A mais B que esse número não chega a 40, 50 por ano e que, na verdade, se liberasse o aborto, aí sim iria provocar muitas mortes. Inclusive, a pessoa que na época representava o Ministério da Saúde levou um número lá de 203 mortes por ano, depois prometeu à ministra Rosa Weber que iria levar de onde ela tirou esse número. Até hoje ela não mostrou, e aqui dentro do Ministério da Saúde nós já temos documentos da secretaria em questão dizendo que esses números eles não sabem de onde vieram. Esse documento nós estamos falando de forma oficial, eu tenho esse documento em mãos, tá? E nós vamos encaminhar isso ao Supremo Tribunal Federal. Bom, dito isso, então a nossa secretaria, ela tem essa parte da saúde da mulher e o meu foco máximo aqui é a diminuição da mortalidade materna. Lamentavelmente, eu entrei no ano de pandemia e esse vírus ele tem uma predileção especial por grávidas, principalmente no final da gravidez e logo depois do parto. Predileção no sentido de tornar mais grave. Então, a gente tem uma mortalidade maior nesse público e isso está, sim, se traduzindo numa mortalidade materna maior. E brevemente, assim, já na próxima semana nós vamos lançar o Plano Nacional de Mortalidade Materna. Vamos começar por Pernambuco e vai ser para o Brasil inteiro. Então, isso é um foco nosso. Então, a gente tem que focar no que mata realmente as mulheres, não ficar nessa conversa ideológica de que é aborto que mata. Não. O que mata as mulheres no Brasil é sangramento, né, hemorragia, infecção, hipertensão. E aí, hoje, sim, a gente pode dizer que é um ministério não ideológico, é um ministério técnico. E é aí que a gente está focando todas as nossas políticas e liberando centenas e centenas de milhões de reais, como nunca realmente foi gasto no Brasil na questão da saúde da mulher. Tá? Então, na questão do aborto específica, como eu falei, nós estamos revendo todas as políticas, muitas coisas ideológicas, nós atualizamos a portaria, eu sou como eminente jurista, sabe que a lei mudou, né? Então, em 2018, e a questão do estupro ficou não condicionada mais à representação da vítima. Então, basicamente, o que nós fizemos nessa portaria, que foi tão criticada pela esquerda e pela mídia, é que nós atualizamos a lei. Existe uma lei no Brasil, a gente não pode fazer de conta que a lei não existe. Então, a nossa portaria simplesmente atualizou. E essa discussão foi para o STF e a nossa portaria continua vigente. Como não teria outra opção, porque é de acordo com a lei, jamais o STF iria contra a lei, né? Então, isso foi muito importante, que mostrou que o que a gente fez não teve absolutamente nada contra a lei. Além disso, nós estamos revisando todos os manuais, normas técnicas e portarias relacionadas ao tema, e o que tiver que ser mudado, vai ser mudado. E também muito fazemos quando a gente impede ações. E isso acaba que é um trabalho silencioso, o senhor sabe disso, mas quando a gente impede ações de grupos ideológicos querendo liberar o aborto no Brasil, mesmo sabendo que a maioria da população é contra. Então, o foco do nosso governo, do presidente Bolsonaro, do Ministério da Saúde, é realmente preservar a vida, né? A vida tanto da mulher quanto do bebê, e todas as políticas que a gente tem feito são absolutamente nesse sentido e ninguém vai encontrar nada ideológico nas nossas ações até o momento. Quero cumprimentá-lo, secretário, porque realmente é um programa admirável isso, e a coragem de se ter, porque, embora a maioria da população seja contra o aborto, mas é uma maioria silenciosa. E a estridência daqueles que dão dados em debate em televisão com uma, enfim, professora e que defendia, feminista, disse, mas por que defender essa coisa que a gente tem lá dentro? Temos o direito. Eu disse, a senhora já foi essa coisa. A senhora já foi essa coisa. Todos nós somos essa coisa. E todos que nós aqui estamos porque as nossas mães fizeram com que nós fôssemos preservados. De rigor, nós estamos aqui porque as nossas mães não nos abortaram. E num debate que eu tive na Câmara dos Deputados,
com o meu querido e saudoso amigo Adib Jatene, médico, enfim, ele contou que os médicos sugeriram, porque a mãe, naquela época, sofria de hipertensão, e o combate à hipertensão era muito difícil, quando quiseram que ele abortasse para salvar. Ela disse: não, eu quero que meu filho nasça. E nasceu, e foi um dos grandes médicos da história da medicina, o Adib Jatene, nível de coração. Então, eu acho que essa campanha é admirável. Estamos chegando ao fim do programa. Se o senhor quiser, nesses próximos 30 segundos, dizer alguma mensagem para os nossos telespectadores, e nós, na Rede Vida, apoiamos inteiramente o programa contra o aborto do seu ministério. Então, isso, além disso, nessa questão específica do aborto, eu sou relator de uma proposta de resolução que proíbe o descarte de embriões na reprodução assistida. Brevemente vai ser votada, né? E aí é questão de quem vai votar em quem, para ver se a minha proposta vai ganhar ou não. Eu vejo como boas chances. E a mensagem final tem a ver com o nosso ministério, como eu sou responsável pela atenção primária. Todas as UBS do Brasil têm que estar abertas, a gente tem que conversando isso com os gestores, com o médico atendendo. Caso prescreva qualquer tipo de medicamento para qualquer coisa, tem que estar disponibilizado. E a população, por favor, sentindo qualquer coisa, qualquer questão gripal, síndrome gripal, qualquer sintoma que suspeite de Covid, procurar imediatamente o médico no seu posto de saúde para o médico avaliar e tomar a melhor conduta para a população. Com isso, a gente tem certeza que vai diminuir os casos graves, diminuir as internações, e com a vacinação que já está acontecendo e vai aumentar cada vez mais, o Brasil vai sair o mais rápido possível dessa pandemia. Muitíssimo obrigado, doutor Ives, pela oportunidade. Meu caro doutor Rafael, quem agradece somos nós. Nós, telespectadores, meus telespectadores do programa, agradecemos a entrevista do professor doutor Rafael, e eu os espero novamente no próximo domingo.